Bom, hoje eu gostaria de... Eu não sei como ligar lá no projetor, viu? Já está pronto? Hoje eu gostaria de passar com vocês um estudo todo especial de Daniel, capítulo 2. Eu sei que alguns talvez diriam, mas eu vim à igreja para estudar Daniel 2. Pastor, dá licença. Você vem lá do Brasil para falar de Daniel 2, a gente já está tão cansado de saber sobre isso. Eu sei. Diz que uma vez um pregador ficou na mesma situação. Ele chegou na igreja e, com medo da igreja ficar meio saturada com o assunto, ele perguntou, escuta, vocês sabem sobre o que eu vou pregar? E quando o pessoal viu lá, Daniel 2, um termo tão conhecido, sim, pastor, vocês sabem? Sabemos. Quantos sabem o que eu vou pregar? Aí todo mundo levantou a mão. Aí o pastor falou, bom, se vocês sabem o que eu vou pregar, então não precisa que eu pregue. Vamos despedir, vamos embora. E despediu a igreja ali. Todo mundo ficou sem entender. No dia seguinte, tinha o outro dia da semana de oração. Aí os membros da igreja queriam ouvir o pastor, falou, não, dessa vez nós vamos pegar esse pastor. Se ele perguntar se nós sabemos sobre o que ele vai pregar, todo mundo diz que não sabe. Aí, quando o pastor falou assim, vocês sabem sobre o que eu vou pregar? Todo mundo, não, pastor, não sabemos. Bom, se vocês não sabem, eram para saber. Se vocês não sabem, que vergonha, deviam saber. Vamos terminar o sermão e vamos embora. É neurastêmico, não é? Mas havia ainda um terceiro sermão. E os irmãos, não, dessa vez esse pastor não escapa. Se ele fizer a pergunta, vamos fazer o trato. A metade da igreja levanta que sabe, e a outra metade diz que não sabe. Agora a gente vai pegar esse pastor. Ele chegou e falou, irmãos, e hoje? Vocês sabem sobre o que eu vou pregar? A metade da igreja levantou as mãos que sabiam. A outra metade, não sabemos. Ele falou, pelo que eu percebo, alguns sabem, outros não. Muito simples. Os que sabem, contem para os que não sabem. Vamos fazer o sermão e vamos embora. Mas fiquem tranquilos que nós não vamos fazer isso aqui nesta noite. Nós vamos estudar aqui sobre um sonho profético que Deus deu a um rei pagão, Nabucodonosor. Antes de estudar esse sonho, deixe-me fazer uma pergunta para você. Você, por acaso, sabe por que nos Estados Unidos as companhias de seguro oferecem milhares, até milhões de dólares de indenização para você a troco de umas poucas mensalidades, de uns poucos dólares por mês? Porque veja bem, é arriscado, não é? É arriscado ou não é? Você dá... Quanto custa um seguro? Vale um carro bem caro, um carro de 40 mil dólares, é um carro caro aqui? Quanto custaria um seguro completo de um carro de 40 mil dólares? 400 dólares por mês? Menos? Então, jogue um valor qualquer, pastor. 100 dólares. Olha. Para eu ficar bem com todo mundo, vou jogar 250 dólares. Tá bom? Por mês? Por mês. 250 dólares por mês. Raciocine comigo. A companhia de seguros chega para vocês aqui e fala o seguinte, coloque o seu carro na nossa seguradora, que se você bater, colidir contra terceiros, se o seu carro de perda total for roubado, nós lhe damos um carro novinho de 40 mil dólares. Não é um pouco arriscado? Ele oferece um carro de 40 mil dólares, mais despesas médicas, mais acidentes com terceiros, a troco de 250 dólares. Não é um pouco arriscado? Imagina se todo mundo resolver fazer o seguro. Mas sabe por que as seguradoras fazem isso? Eles não são tão bonzinhos como você imagina. Há matemáticos que trabalham com um cálculo chamado probabilidades. As probabilidades combinadas. Os matemáticos sabem que a chance matemática de uma coisa acontecer por coincidência, ela é remota, ela é infinitamente remota. A chance que eu tenho de ter 1 milhão de pessoas asseguradas e 1 milhão de pessoas precisarem do meu seguro, ela é infinitamente remota, porque matematicamente falando, a chance de algo acontecer por coincidência quase não existe. Se você pegar 10 moedas numeradas de 1 a 10 e colocar no seu bolso, você tem uma chance de 1 em 10 de tirar a moeda número 1. Mas qual a coincidência que eu tenho de enfiar a mão no bolso e tirar a moeda número 1 e a número 2?
já é uma chance em 1000. Se eu quiser tirar a número 1, a número 2, a número 3 na sorte, já é uma chance em 10.000. No final das contas, você terá uma chance em 10 bilhões de conseguir tirar as moedas de 1 a 10 na ordem por sorte, por coincidência. Entenderam que, coincidentemente falando, é impossível que algo ocorra por coincidência? Compreenderam a questão? Então vamos aplicar agora a técnica das probabilidades combinadas à Bíblia. Nesta noite nós vamos estudar um sonho de um rei que revelou todo o futuro profético do mundo. Eu sou um pouco cético quanto à coincidência. Embora eu não seja um matemático, mas eu sei que a chance disso acontecer por acaso, ela é remota. Então nós vamos ver uma profecia que Deus deu a um rei pagão, interpretada por um profeta de Deus, que cumpriu ao pé da letra até os nossos dias. E se, matematicamente falando, é impossível que isso tenha acontecido por coincidência, você, com um pouco de inteligência, chega à conclusão de que só pode haver um Deus por detrás dessa profecia. Ela está em Daniel, capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Se houver um visitante do seu lado, ajude oferecendo sua Bíblia, ou quem sabe ajudando a encontrar a passagem. Não é isso? Cortesia é o 5º evangelho. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia e temos o 5º, que é a cortesia. Então veja se algum visitante do seu lado, ofereça a Bíblia. Eu ainda daqui à frente vejo alguns visitantes que estão sem Bíblia, e eu gostaria de ver os membros se movimentando. Olhe do seu lado, se tem alguém. Às vezes é uma visita até da igreja mesmo, mas se alguém está sem Bíblia, ofereça. Muito bem, Daniel, capítulo 2. Vou ler aqui na tradução da minha Bíblia. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que lhe declarassem ao rei quais foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Bom, o sonho que Nabucodonosor teve foi muito estranho. Daqui a pouquinho nós vamos ver qual foi esse sonho. E a Bíblia diz no capítulo 2, verso 1, que quando o rei teve o sonho, o seu espírito se perturbou. No hebraico há uma expressão muito curiosa, titpaem. Titpaem significa os seus pés começaram a bater. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Eu estou fazendo no Brasil um dicionário de expressões idiomáticas da Bíblia. Vocês sabem que em inglês você tem muitas expressões idiomáticas que não dão certo se você traduzir ao pé da letra para o português. Não é isso? Eu noto aqui como vocês convivendo tanto com o inglês, começam a aparecer o inglês no português. Exemplo de coisas que não se dizem em português. Eu vou fazer aplicação para os meus documentos. É isso, é em inglês. Você está pensando em inglês. Eu tenho um apontamento com o pastor da igreja hoje à tarde. Não é isso? Eu vou chamar para fulano agora. Eu vou chamar para... I will call in for. Né? I call in to. Eu vou chamar para. A gente não fala assim em português. Esse é o anglicismo. É o inglês que está na sua cabeça. E nessa aí, muitas expressões idiomáticas do inglês, você começa a passar para o português. Da mesma maneira, do português, nós temos expressões que podem causar polêmica. Eu estou morto de cansado. Como morto se cansa? A Bíblia também tem as suas expressões idiomáticas. Por exemplo, amarrar os rins significa levantar para partir. E quando você está traduzindo isso na Bíblia é complicado. Tradutor e traditório. O tradutor é um traidor. Se você traduz ao pé da letra, não faz sentido. Se você muda, está mudando a Bíblia. Então, se ele lê na Bíblia cingindo os lombos, ou amarrando os rins, significa levantar para sair. Bater os pés significa literalmente ficar com o coração palpitante, querendo de todo jeito saber o entendimento. Então Nabucodonosor ficou muito nervoso, ele ficou agitado. A Bíblia dá a entender que esse sonho repetiu várias vezes, porque ele pediu aos magos para interpretar os sonhos. Então ele tinha o sonho e esquecia, e tinha de novo e esquecia. O rei estava aflito para saber qual o significado daquele sonho. E a Bíblia diz que ele chamou aqui os magos, feiticeiros, os astrônomos. Todos trabalhavam na corte de Babilônia. E Daniel também estudava na mesma universidade
que esses homens foram diplomados. Ontem nós vimos no sermão quais foram as aulas que Daniel teve ali. Qual era o papel dos magos e feiticeiros? Não é isso? A Bíblia não fala aqui? Então mandou chamar os magos e encantadores, ou magos e feiticeiros. Os magos e feiticeiros protegiam o povo dos demônios. Os encantadores eram os especialistas treinados para manter os deuses satisfeitos. Os astrólogos, que vai ser mencionado no verso 27, interpretavam os presságios astronômicos e previam o futuro. E os caldeus eram os chefes do grupo. Então, na Universidade de Babilônia, era como se fosse uma faculdade de medicina. Todo mundo se gradua como um médico. Só que um se especializa em cardiologia, o outro se especializa em ginecologia, outro se especializa em endocrinologia, tem as várias especializações. Na faculdade de Daniel, todo mundo se especializava, se graduava como um mago. Só que alguns eram especializados em encantamentos para proteger dos demônios, outros eram para interpretar o futuro a partir das estrelas, outros eram os chefes, os mais graduados eram os caldeus. Curioso, deixe-me abrir um parênteses. Daniel estudou nesse ambiente. Daniel ficou exposto a esse tipo de pseudociência. Como será que Daniel fez para não se contaminar? Eu vou dar uma dica para você. Em primeiro lugar, Daniel sabia quem ele era. O primeiro passo para você apostatar é você perder a identidade de quem você é. Nunca mais esqueça disso. Se você sabe quem você é, o meio não muda a sua cabeça. Quando você tem dúvidas de quem você é, o meio muda a sua cabeça. Vou dar um exemplo. Você pode morar 30, 40 anos aqui nos Estados Unidos. Eu não estou falando das crianças que nasceram e foram batizadas aqui. Eu falo de você que veio adulto. Se você é um brasileiro mesmo no seu coração, e sabe que você tem amor ao Brasil, você pode até conviver com a cultura americana, você pode até ficar nesse país, você pode ter o seu green card, você pode ter até cidadania, mas no fundo, você conhece as suas raízes. Você sabe que é um brasileiro. E quando você ver a bandeira do Brasil com ordem e progresso tremulando, o seu coração palpita porque você sabe quem você é. Agora, quando você não tem certeza de quem você é, 3 meses aqui são suficientes para você voltar para o Brasil e chegar lá falando assim: irmãos, é muito bom ter voltado ao Brasil. Como diz mesmo isso em português? Eu esqueço. Eu não estou falando de quem foi alfabetizado aqui. Eu quero deixar isso bem claro. Eu sei que há crianças, adolescentes que cresceram aqui, foram alfabetizados em inglês, ouvem inglês o tempo todo, e para eles o português é quase segunda língua, que eles só ouvem em casa com os pais. Eu não estou falando, gente, assim, ou como um amigo meu, o pastor Paulo Bloch, que casou com uma americana, o filho não sabe português, nem a esposa, ele convive o tempo todo com o inglês. É lógico, está 40 ou 50 anos já que ele está aqui nos Estados Unidos, é uma situação diferente. Eu estou falando daqueles que passam 2 meses aqui, não aprendem o inglês e esquecem o português. Não tem identidade. Não tem identidade. Quem não sabe o que é, está se programando para perder a sua identidade. Você tem que saber quem você é. Quais são as suas raízes. Se não sabe o que acontece, você se vende com muita facilidade. E você ama esse país, não porque você ama esse país, porque aqui é um país rico. Você não teria o mesmo sentimento na Etiópia. Você não ficaria na Etiópia, como eu ouvi alguém falando assim: não fale mal do meu presidente, referindo-se ao presidente Bush. Você não falaria isso do presidente da Etiópia se você passasse 20 anos lá. Por quê? Porque na Etiópia não tem a riqueza que tem aqui? Então, cuidado. Você tem que saber quem você é. E esse exemplo que eu dei de nacionalidade, eu aplico também à religiosidade. Você tem que saber em que você acredita. Daniel sabia no que ele acreditava. Ele sabia do que ele não podia abrir mão. Por isso ele ouvia o ensinamento dos professores babilônicos, mas ele sabia com o que ele podia concordar e com o que ele não podia concordar. Ele sabia quem ele era. Deixe-me aproveitar para fazer uma pergunta. Você, como membro da igreja, sabe do que você não pode abrir mão? Eu tenho medo, pastor, de fazer um sermão baseado em Sofonias, capítulo 2, que eu não sei quanto tempo a igreja vai demorar para achar o versículo. E alguns vão sair da igreja acreditando que a sua Bíblia não tem o livro de Sofonias.
Ou quem sabe eu querer fazer um sermão baseado em 2 Nefi, capítulo 5. E alguns vão procurar onde é que está o livro de Nefi, sem saber que eu estou citando um livro do livro de Mórmon. Nós devemos saber quem nós somos. Sabem por quê? Aqui vem a dica. Olha para mim, nunca mais esqueça. O mundo hoje está nos ensinando tudo. A universidade ensina coisas contrárias à religião, ao evolucionismo. Mas o mundo também está entrando num caos, num sonho desesperador, como Nabucodonosor. E esse é o momento para você, Daniel, levantar. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu vou explicar para você. Nunca houve um tempo em que houvesse tanta psicologia como hoje. No entanto, é interessante como, havendo tanta psicologia, há tanto desentendimento familiar, tantas pessoas se suicidando, tantas pessoas entrando em depressão. Não entendo. Nunca houve um tempo em que a medicina estivesse tão avançada como hoje. Só que pela lógica, eu fiz filosofia, o avanço da medicina deveria significar a redução das doenças. E por que as doenças estão aumentando tanto? Alguém está fazendo uma pregação no Brasil que eu discordo, embora eu já lecionei para a Faculdade de Pedagogia. É um lema do governo brasileiro hoje. Olhar bem de perto o futuro, junto com a Fundação Roberto Marinho. Olhar bem de perto o futuro e compreender, educação é tudo. Eles estão falando isso no Brasil. Se nós dermos a educação, nosso país vai ser rico, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Será que educação é tudo? Esse país é ou não é um país educado? É ou não é? Se esse aqui é um país educado, por que estão registrados mais de 10 mil assassinatos ocorrendo em sala de aula a cada semestre por jovens de classe média alta nos Estados Unidos da América? Por que há tanta criminalidade nas escolas? Se educação fosse tudo, não deveria haver drogas nesse país. Se educação fosse tudo, não deveria haver desentendimento familiar. Educação não é tudo. E o pessoal está assustado aí fora, sabe por quê? Porque o mundo hoje tem psicologia, o mundo tem educação, os livros de autoajuda estão como os best-sellers nas prateleiras, e mesmo assim o mundo está cada vez mais perdido. É Nabucodonosor que não sabe como interpretar o seu sonho. Aí está o momento de você, Daniel, levantar. Nabucodonosor chamou aqueles homens, eles vieram, e deixa eu mostrar a vocês como é que era o sistema de interpretação deles. Eles abriam as entranhas dos animais, de bodes, arrancavam o fígado do animal, eles pegavam o fígado, estão vendo ali? É uma prática usada ainda em algumas regiões, até hoje, do norte da África e também da Ásia. Eles abrem o animal, estão vendo? E depois eles tiram o fígado do animal e, com base no formato do fígado do animal, eles interpretam os sonhos e o futuro. Era assim que os magos de Babilônia faziam. Aqui eu vou mostrar na arqueologia um objeto muito interessante. Esse objeto aí. Esse era uma espécie de dicionário de interpretação de sonhos. Eles arrancavam o fígado do animal, jogavam no lugar, e um outro mago ia e começava a olhar as entranhas. Como é que estava o músculo do animal. E com base naquilo ali, ele ia ditando para o outro, e o outro ia comparando o fígado do animal com aquele objeto de argila. Estão vendo que há algumas inscrições aqui embaixo? Então, pelo formato, eles interpretavam o prognóstico, o sonho. Tem um outro que foi descoberto nas ruínas do Iraque. Aqui é o próprio fígado de um animal feito de argila. Estão vendo esses buracos aqui? Cada buraco desse era um significado diferente. Como cartas de tarô, que essas mulheres usam para ler mão e tudo mais, cada carta tem um significado. Cada parte do fígado tinha um significado. Assim que eles faziam. Mas só que nenhum deles pôde interpretar o sonho por uma razão. Nabucodonosor não sabia o que ele tinha sonhado. Até que vocês sabem o que aconteceu. Nabucodonosor ficou irado e mandou matar todo mundo. Já que ninguém sabe interpretar meu sonho, mande matar todo mundo. E curioso, nessa ordem de Nabucodonosor, quem foi obrigado a ser morto? Daniel. É interessante. Nós não temos nada a ver com a queda do World Trade Center. Mas nós também somos afetados. Você vive numa América posterior ao 11 de setembro. Você é Daniel. Mas nessa crise que os Estados Unidos estão enfrentando agora, é a crise do sonho de Nabucodonosor.
Nabucodonosor está irado. Ele está apavorado, mandando matar todo mundo, de uma maneira comparativa. Agora estão fiscalizando todo mundo, eles estão com medo. É o momento de você, Daniel, começar a ser usado por Deus para dar um significado profético ao sonho que os Estados Unidos da América não estão conseguindo entender. Por que Deus permitiu a queda do World Trade Center? Por que as torres caíram? Deus está querendo levantar você, como Daniel, para falar para essa nação que Jesus em breve voltará. Porque eles estão esquecendo disso. Perguntaram à filha de Billy Graham, onde estava Deus quando caíram as torres gêmeas? Ela falou, acho estranha essa pergunta. E foi uma americana que falou isso. Há tantos anos estamos mandando Deus embora do nosso país. Agora é proibido orar nas escolas públicas. Os americanos bateram palma quando um psicólogo foi até os jornais e falou que era pecado bater nos filhos. E ironizou a Bíblia quando a Bíblia falou repreender o filho com a vara. Ele falou, a Bíblia é um livro ultrapassado. Detalhe, esse psicólogo, o seu filho morreu suicidando-se com 16 anos. Nosso país bate palmas quando a Playboy vende tanto. Nossas igrejas estão ficando vazias, estamos vendendo as igrejas. Nós estamos expulsando Deus da nossa vida. Você não pode mais orar numa escola como professor, que você pode ser processado. Você não pode mais bater de porta em porta dando um folheto, porque alguém pode se sentir coagido e pode processar você. Nós estamos expulsando Deus de todo lugar. E agora nós perguntamos onde Ele está. Deus é educado. Deus simplesmente falou, ok, vocês não me querem aqui, eu vou sair. E nós estamos precisando dar um significado profético aos tempos em que estamos vivendo. Só que nós, Daniéis, estamos calados. Como devemos pregar, falar, Nabucodonosor, com todo respeito, eu tenho a resposta do que aconteceu com o seu sonho. Nabucodonosor vai desafiar, você tem mesmo? Então vem cá, eu quero saber o que eu sonhei. E Deus começou a usar Daniel, porque Daniel orou. E Daniel começou então a dar o significado do sonho de Nabucodonosor. Ele falou, Nabucodonosor, sabe o que você sonhou? Você sonhou isso. E a partir do momento que Daniel iria descrevendo o sonho, Nabucodonosor foi entendendo. Rei, você dormiu muito preocupado com o que iria acontecer no futuro do mundo. E Deus deu a chance de você saber o que ia acontecer nas grandes potências. Você, rei, viu uma grande estátua. Uma estátua enorme. A sua cabeça era de puro ouro. O peito e os braços eram de prata. O quadril dela era de bronze. As pernas eram em ferro. E os pés eram ferro misturado com barro. Nabucodonosor, puxa vida, foi isso mesmo. Um detalhe curioso. Heródoto fala das fases do mundo que eram comparadas aos 4 metais. Ouro, prata, bronze e ferro. Por isso que a estátua era de ouro, prata, bronze e ferro. E depois que o senhor estava olhando a estátua, rei, uma coisa curiosa aconteceu. Uma pedra vinda do céu sem auxílio de mãos humanas, bateu nos pés da estátua, esmiuçou a estátua, quebrou a estátua e essa pedra encheu a terra. Foi isso mesmo que eu sonhei. É isso mesmo, eu estou lembrando agora. E o que significa isso? Eu vou dar uma boa notícia para o senhor, rei. Tu, ó rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro da estátua. Eu sou a cabeça de ouro? Sim. Babilônia era um reino fantástico. Eu havia mencionado para vocês ontem, Babilônia havia conquistado toda a famigerada e terrível Assíria. E o rei Nabucodonosor era exemplar. Eu falei com vocês dos jardins suspensos da Babilônia. Havia árvores de 25 metros de altura nos jardins suspensos da Babilônia. Era uma fortaleza inexpugnável. Só que Daniel disse algo para o rei. Rei, só que eu tenho uma notícia triste para dar para o senhor. O senhor é a cabeça de ouro. Mas o seu reino vai passar. E ele vai ser conquistado por um reino inferior ao seu. É interessante. Qual metal é mais precioso? O ouro ou a prata? Interessante, a prata é inferior ao ouro. Qual metal é mais precioso? A prata ou o bronze? O bronze é inferior à prata? Qual metal é mais precioso? O bronze ou o ferro? O bronze, o ferro é inferior ao bronze. Sempre um reino inferior vai conquistar o outro rei. Você está brincando, é verdade. E a profecia se cumpriu. O reino de Nabucodonosor parecia inexpugnável, impenetrável. Ninguém podia invadir aquele reino. Naquela época, as pessoas tinham o costume de cercar uma cidade. Quem estava fora não entrava, quem estava dentro não saía. Mas como alguém podia cercar uma cidade com 16 quilômetros de muralhas?
mas apareceu Ciro e Dario. Este é Ciro, o conquistador da Babilônia, o representante dos peitos e braços de prata. Ciro ajuntou-se com o seu sobrinho, com seu tio, Dario, e os dois formaram juntos o reino da Medo-Pérsia. E em 538, eles invadiram a cidade de Babilônia. Aí está o túmulo de Ciro. Como eles invadiram Babilônia? Vocês lembram que eu mostrei ontem o rio que passa pelo meio de Babilônia? Qual era o nome dele mesmo? Rio Eufrates. Há duas versões históricas. Uma diz que era verão e o Eufrates estava com as águas baixas. Outra versão diz que Ciro e Dario desviaram o curso do rio mais ao norte, e as águas então começaram a ficar baixas. De madrugada, os homens entraram pelo rio, aqui tudo eram muralhas de Babilônia, entraram pelo rio e foram parar justamente aqui, na entrada que dava para o lado sudoeste do palácio do rei. O rei naquela noite estava dando uma festa tremenda. Aqui está o palácio do rei Nabucodonosor, mas não era mais Nabucodonosor o rei de Babilônia nessa época, era Belsazar. O rei estava dando uma festa aqui. Eles vieram caladamente pelo rio, entraram por debaixo dos arquedutos e mataram todos que estavam no palácio, inclusive o rei, e dominaram a cidade de Babilônia. Incrível, a cidade não foi cercada. As pessoas que moravam nas cidades, nas casas, estavam dormindo. Quando elas acordaram no dia seguinte, Babilônia já não era mais o grande reino do mundo. Babilônia agora havia sido dominada pela Medo-Pérsia, um reino que era inferior ao de Nabucodonosor. Só que a profecia continua. Depois da Medo-Pérsia deveria vir um outro reino. O reino da Grécia. A Medo-Pérsia dominou toda essa região aí. Mas ela seria atacada pelo quadril de bronze da estátua. O reino de Alexandre o Grande. Alexandre tinha pressa. Deixa eu contar uma coisa de Alexandre para vocês. O pai de Alexandre era Filipe da Macedônia. Crise de família, sabe, existe desde aquele tempo. Quando Alexandre era criança, e ele viveu na época que a Grécia ensinava as mitologias gregas, Filipe estava vindo de uma conquista com o avô de Alexandre. E eles encontraram Alexandre chorando muito. Chorando. Ele tinha uns 4 ou 5 anos de idade. Eles chamaram, por que você está chorando tanto? Eu choro sim. Por que você está chorando? Porque vocês estão conquistando tudo, e quando eu crescer não vai ter nada para eu conquistar. Esse era o espírito de Alexandre o Grande. Ele já queria ser herói desde criança. E teve uma coisa, a mãe dele teve uma briga com o pai. E para vingar do pai, ela chegou para Alexandre e falou assim, Alexandre, você não é filho do seu pai. Lembra que eu falei com vocês da mitologia grega? Eles acreditavam que os deuses do Olimpo desciam do Olimpo e tinham relação com as mulheres. E dessa relação nasciam semideuses. Vocês conhecem as histórias, não é isso? E um dos mais famosos era quem? Quem era o homem forte da Grécia? Hércules. A mãe de Alexandre falou assim, você não é filho do seu pai. Não, não. Zeus desceu do Monte Olimpo e dormiu comigo. E você nasceu. Você é filho de Zeus. Sério, mãe? Sério, Alexandre. Você é filho de Zeus e irmão de Hércules. Aí pronto, era o que ele precisava. Era a cereja do sorvete dele. Alexandre cresceu. Não, porque tem gente que se acha, né? Alexandre era desse tipo. Ele gostava tanto de si mesmo que eu acho que Alexandre queria se beijar na boca, de tanto que ele se gostava. Bem-aventurado aquele cuja fama não é maior do que o que ele mesmo é. Que é verdade, né, gente? Tem gente que é igual vitrine. Tudo que ele é tem que estar na vitrine aqui para todo mundo ver, né? Eu acho que não é bem por aí. A gente tem que ser um pouco mais humilde. Aprender. Tem uma outra profecia que vamos estudar na quinta-feira, se não me engano, que fala que Alexandre, no seu próprio poder, ele se quebrou. Porque ele era tão arrogante. Ele era bom, ele era competente. Olha o tanto de percursos que Alexandre percorreu com seu exército dominando tudo. Ele dominou até a Índia. Ele dominou mais do que a Babilônia. A Babilônia tinha sido só esse pedacinho aqui. A Medo-Pérsia tinha dominado toda essa parte aqui. Alexandre chegou até a Índia. Ele era bom, só que ele era arrogante. Ele era mais ou menos como um homem, que aconteceu isso aqui nos Estados Unidos. Um advogado. Não é piada de advogado não, viu? Fiquem tranquilos. Ele tinha formado em advocacia e ele queria a todo custo mostrar serviço.
E quando ele estava lá no escritório, todo animado para começar a trabalhar, primeiro dia de trabalho no escritório, estava lá a plaquinha, né? Lawyer. Eu disse lawyer, não liar. Eu falo com sotaque. Ele botou a plaquinha e chegou, então, uma pessoa falou para um primeiro cliente. Aí quando ele viu o cliente chegando, ele já pegou o telefone e falou, sim, fulano. Não, pois é, como eu estava falando, e fez para o cliente entrar, né? Como eu estava falando, eu não posso pegar o seu caso. Não, sinto muito, não dá. Falei, minha agenda está lotada, não tenho condições. Olha, na semana que vem eu tenho aquela ação contra aquela multinacional. Eu sei que a sua vai me render pelo menos uns 3 milhões de dólares de comissão, mas eu não posso pegar. Eu tenho muita coisa, desculpe-me. Tá sim, não, o secretário de Estado tem um almoço comigo amanhã, eu não posso te atender. Sinto muito, fulano, eu sei. Desculpa, eu estou com uma pessoa aqui. Só um minutinho. E o camarada sentou. Pois é, e o camarada impressionado com a conversa dele ali, falando de secretário, de... Tá bom, desculpe, agora eu tenho que desligar que eu tenho mais um cliente aqui e eu nem posso demorar com ele, daqui a meia hora o secretário de Estado vai ligar para mim aqui. E a conversa é particular. Tá, tudo bem, desculpa, espero que você compreenda. Procure um outro advogado de Harvard, eu não posso. Obrigado, pois não. Sim, que eu posso atendê-lo? Aí o rapaz, não, nada não, eu sou da companhia telefônica, eu vim instalar o telefone. Cuidado para não ter o espírito de Alexandre o Grande. Cuidado. Alexandre se achava. Vocês estão achando que eu estou brincando? Ele acreditava tanto que ele era um deus, que olha como ele se figurava. Esta é uma das imagens de Alexandre gregas, datada de 2.300 anos. E ela mostra Alexandre figurado como o deus Hélios, ou Hélios, o deus Sol. Em algumas moedas, lá no nosso Museu de Arqueologia no Brasil, eu tenho 2 dracmas de prata que tem o rosto de Alexandre vestido de Hércules. Só que ele estava numa luta com Dario, não aquele Dario que entrou em Babilônia, mas Dario III. Ele estava lutando contra Dario para derrubar de vez a Medo-Pérsia. Sabe, quando ele derrubou a Medo-Pérsia foi uma coisa curiosa. Ele estava lutando na batalha em Issus. Estava lutando. E num dado momento, o soldado oponente passou a espada no braço dele e começou a sangrar. Quando Alexandre viu que desceu sangue e não licor, porque os gregos pensavam que os semideuses tinham licor nas veias. Quando ele viu que desceu sangue e não licor, ele ficou muito irado com a mãe dele. Ali ele descobriu que a mãe dele havia mentido para ele. Freud já explica isso, né? Então, nesse momento, Dario estava com seus homens lá embaixo do desfiladeiro. E quando Alexandre chegou com seus arqueiros aqui na beirada, Dario gritou lá de baixo assim, nós não vamos nos render. E Alexandre falou, você está em posição de desvantagem. Renda-se. Não vamos nos render. Alexandre falou, com o braço sangrando, eu tenho tantos arqueiros aqui em cima, que se todos eles lançarem as flechas para o céu, nós vamos escurecer o sol. Dario lá de baixo pegou a espada, ergueu e falou, pois assim é bom que vamos lutar na sombra. Alexandre então, sem pensar 2 vezes, deu o sinal e flecha começou a descer. E matou quase todos os soldados de Dario. Dario, evidentemente, pegou um cavalo e... Um secretário de Alexandre, um sátrapa, chamado Besso, um auxiliar de Alexandre, Besso, o nome dele. Não é Beiço, Besso. Ele era um auxiliar, sabe, aquele correligionário ali. Ele, quando viu Dario fugindo, ele também pegou um cavalo e foi atrás de Dario. Ele matou Dario, que já estava ferido, e trouxe o corpo de Dario arrastado no seu cavalo. Quando Alexandre viu aquilo, Alexandre já estava chateado por causa da questão do braço, Besso falou, aqui, grande general Alexandre, o teu inimigo, eu trago para o senhor. Qual é o meu prêmio? Alexandre olhou e falou, é assim que você trata um guerreiro tão corajoso como ele? Eu vou te dar o seu prêmio. Pasmem, ele pegou o Besso, amarrou o corpo dele em 2 árvores que estavam curvadas em sentido oposto, e depois mandou soltar as árvores. Quando elas voltaram ao normal, rasgou o corpo dele no meio. Esse era Alexandre o Grande. E Alexandre também se destruiu. Como Alexandre se destruiu? Alexandre estava completando 33 anos de idade em 323 a.C.
ele resolveu tomar um copo de vinho por cada ano da vida dele, ou por cada cidade que ele havia conquistado. Era em homenagem ao deus Baco, o deus do vinho. Por isso que o pessoal chama as festas de orgia de bacanais. Não é isso? Deus Baco, o deus do vinho, ou Dionísio, que é o mesmo. Eles costumavam beber, iam lá atrás, vomitavam, voltavam para beber de novo. Alexandre teve então uma febre intestinal e morreu assim, de uma maneira terrível. Ele mesmo se destruiu. A seguir, Alexandre então, viria um outro reino, representado pelas pernas de ferro da estátua. Esse reino, duro como ferro, não poderia ser outro senão aquele que substituiu a Grécia, Roma. Roma começou a dominar tudo. Veio Pompeu, dominou a Palestina. E depois de Júlio César veio Augusto e começou a dinastia dos imperadores e dos Césares. E cada um dos Césares. É interessante que a palavra César, em latim, significa partes, cortar. Alguns acreditam que a palavra César vem por duas razões. Primeiro porque Júlio César, quando nasceu da mãe dele, Aureliana, ele nasceu por um corte. Por isso ele recebeu o nome de Júlio César, que ele nasceu de um corte. Tá certo? Por isso Júlio César. César, em latim, significa corte. Mais tarde, Nero, que era um louco que dominava Roma, mandou abrir a barriga da mãe dele só para ver de onde ele tinha vindo. Então a palavra sofreu semântica e hoje as mulheres grávidas fazem cesariana, quando vão ter o seu neném. Tá bom? Vem de partes. Esse era o maníaco império de Roma. Vocês estão notando que cada império é moralmente e também fisicamente mais fraco que o outro? Alexandre, apesar de ser um gênio, era psicologicamente um narcisista. Ele não tinha habilidade Nabucodonosor. Roma, não sei como Roma dominou tanto tempo. Agora a profecia termina de uma maneira interessante. Daniel explica para Nabucodonosor: agora, quando é o que você viu dos pés da estátua, em parte em ferro e em parte em barro, este não será um reino único, serão 10 reinos que se dividirão daquele. Roma parecia ser imbatível, até que no ano 476 aconteceu uma coisa interessante. Os bárbaros que estavam no norte começaram a juntar forças e a minar o exército de Roma. E cada vez foram entrando mais, entrando para tentar derrubar Roma. Roma tinha um problema com os bárbaros. Muitos aqui já devem ter visto a revistinha do Asterix. O Asterix era um grupo de rebeldes da Gália que não aceitavam o Império Romano e tentavam. Só que Asterix remonta à época de Júlio César. Mas mais ou menos para você entender o contexto. É mais ou menos isso. Os bárbaros foram se ajuntando, e quando eles invadiram Roma em 476, eles dividiram Roma em 10 reinos. 3 desses reinos não existem hoje mais por uma profecia posterior do livro de Daniel. Esses reinos formaram o que hoje nós conhecemos como a Europa. Agora é interessante como Daniel termina a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Lembram que no final da estátua veio uma pedra do céu que atingiu os pés dela? E essa pedra encheu toda a terra? Daniel explica para o rei: ó rei, nos dias desses reis, o Deus do céu enviará um reino que não será jamais destruído. Eles tentarão unificar os 10 reinos, mas não conseguirão. Em algumas partes, eles até unirão os reinos pelo casamento. Quer ver isso na Bíblia? Abra em Daniel capítulo 2, verso 43 em diante. Verso 42 em diante. Como os dedos dos pés eram em parte em ferro e em parte em barro, assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra será frágil. De fato, a Europa, por uma parte, é forte. Você tem ali uma Alemanha. Quão poderosa é a Alemanha? Você tem uma Inglaterra. Mas, por outro lado, você tem uma parte fraca da Europa. Você tem Portugal, que a economia não é tão forte assim. Mas olha o que diz a profecia. Quanto ao que viste do ferro misturado ao barro de lodo, se misturarão mediante o quê? Como está na sua Bíblia? Casamento. Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro.
Eles tentaram várias vezes se misturar por casamento. A Rainha Vitória chegou uma vez a ser considerada a avó da Europa, porque todos os países da Europa tinham pessoas que eram parentes da Rainha Vitória. E não só isso, Carlos Magno tentou unir a Europa, não conseguiu. Napoleão Bonaparte tentou unificar a Europa, não conseguiu. Adolf Hitler tentou unificar a Europa e não conseguiu. E de novo agora, o que estão tentando fazer? Estão tentando unir a Europa numa só comunidade. Eu ouvi uma vez um relato muito interessante de um pastor que viveu na Segunda Guerra Mundial. E ele viveu na Alemanha. E quando Hitler estava dominando a Europa, perguntaram para esse pastor: você não tem medo que Hitler domine a Europa? Ele falou assim: não, Hitler não vai dominar a Europa. Por quê? Porque a profecia disse que a Europa não se uniria. Muita gente achou ridícula a posição daquele pastor e se uniu ao partido nazista porque acreditavam que Hitler seria o dominador da Europa. Porque a lógica era essa, Hitler estava ganhando muito terreno. Mas ele falou: não, Hitler não vai conseguir. Como você sabe, pastor? Você não entende política. Você não entende estratégia militar, mas eu entendo de Bíblia. E na Bíblia diz que a Europa não se uniria. E aquele pastor conseguiu sobreviver porque a Europa não se uniu. A Europa não vai se unir, porque a profecia assim o disse. E é nos dias desses reis que Deus suscitará do céu um reino que não passará, o reino do céu, à volta de Jesus. Agora, olha para mim aqui e aprenda algumas coisas. Em primeiro lugar, em que parte da estátua nós estamos vivendo? Na cabeça? No peito e braços de prata? No quadril de bronze? Nas pernas de ferro? Ou nos pés? Estamos nos pés da estátua. Nos nossos dias, Deus vai suscitar um reino do céu à volta de Jesus. Agora, pessoal, eu estou preocupado com algumas coisas. Eu já aprendi uma coisa, principalmente depois que eu caso, depois que eu me casei. Graças a Deus, essa já é a quarta semana de oração. A semana de oração é a quarta semana de oração que eu faço nos Estados Unidos. Mas das vindas que eu vim aqui, não é nenhuma demagogia, porque isso eu falei nas outras igrejas também, está sendo a melhor viagem minha aos Estados Unidos por uma única razão. A minha esposa pode vir comigo. É verdade. Ver as coisas e não poder mostrar para alguém que você ama é legal 50%. Porque mesmo que você chegue no Brasil e vai querer contar depois, eu vi isso, mas ela não está junto. E você não precisa ir longe. Quando alguma coisa engraçada acontece perto de você, qual a sua vontade? Contar para alguém. É ou não é? Nós temos a vontade de compartilhar coisas interessantes, coisas engraçadas, coisas importantes. Quando o World Trade Center caiu, quando as torres gêmeas foram atingidas, você ficou tranquilo? Ou você pegou o seu celular e começou a ligar para todo mundo? Fulano, liga a televisão, olha o que está passando. Por que você fez isso? Ah, pastor, pergunta idiota. Aquele era um acontecimento histórico. Eu tinha que avisar. E você quer um acontecimento mais histórico do que esse? E o que você está fazendo parado, que não abre a sua Bíblia no seu local de serviço, na sua escola, e não conta para as pessoas a profecia de Daniel capítulo 2? Eu podia pregar aqui sobre uma coisa que seria novidade para todo mundo. Por que eu repeti aqui na igreja um tema tão óbvio de Daniel capítulo 2? Sabe por quê, pastor? Eu fico preocupado em que nós estamos nos distanciando tanto da cultura bíblica, que pode chegar um tempo em que eu pregue Daniel capítulo 2 e muita gente fala assim: puxa, eu nunca vi um estudo sobre esse e sou batizado há 20 anos. Por que você não começa, a partir de amanhã, a pegar o seu celular e falar: fulano, eu tenho uma boa nova para dizer, abre a sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Eu vou ensinar para você isso aí. Jesus está voltando. Ele está vindo nas nuvens do céu. Eu acredito nisto porque sou cético. Você não traduziu errado, não. Eu acredito nisso porque sou cético. Eu sou cético quanto às coincidências. E como eu sou cético quanto às coincidências, quando eu vejo uma história desta, escrita há 2.600 anos, acontecendo ao pé da letra, a minha mente lógica só me leva para um caminho. Tem um Deus por detrás disso. É muita coincidência para ser apenas coincidência.
Agora, antes da gente se encontrar amanhã, para eu falar com você do que aguarda o povo de Deus em termos de perseguição, deixa eu contar uma última história para você pensar na cama. Uma vez, um vendedor de livros estava vendendo livros de porta em porta. Olá, senhora, eu gostaria de vender um livro para a senhora. E vendia o livro. Um dia ele chegou com uma pasta, com seus livros todo, e viu um portão. E no portão estava a plaquinha, cuidado, cachorro bravo. A casa era lá no fundo. Ele, eu entendo bem de cachorro. Abriu a porta e começou a entrar um pouco. Ele caminhou mais ou menos uns 15 passos. Lá na frente outra plaquinha. Por favor, volte, cachorro bravo. Tinha até aquela foto do cachorro com o círculo, sabe? Andou mais um pouco. Lá atrás da casa veio correndo um cachorro, um pitbull. O cachorro não corria, ele voava. Quando ele viu o cachorro vindo, o cachorro vinha. E para piorar, atrás do cachorro ainda tinha um vira-lata. Daqueles que tem um dentinho assim, ó. Sabe? Esse camarada largou pasta para um lado, prospecto por outro, correu igual desesperado, subiu numa árvore cheia de espinhos, arranhou todinho. Quando ele estava lá em cima, ele começou assustado, e uma plaquinha lá em cima avisava assim: seu tolo, você foi avisado lá embaixo. Eu e você estamos sendo avisados aqui, não estamos? Você é inteligente. Deus lhe deu inteligência. Não brinque com a sua salvação. Por que você ainda não contou esse estudo para outras pessoas? Anuncie que Jesus está voltando. Para o mundo aí fora, a unificação da Europa pode ser até uma estratégia política. Para mim, é mais do que isso. Além disso, existe um significado profético na história que aponta para o lar, que aponta para a volta de Cristo. E amanhã, eu quero você aqui. Se tinha um culto que você tinha que ter perdido, era o de hoje. Amanhã eu vou falar com vocês um pouco sobre como se processará a perseguição dos últimos dias. Nós vamos estudar a história da estátua de Nabucodonosor. O que aquilo tem a ver conosco hoje? Eu sou de formação jesuítica. Eu formei em escola de jesuítas. Eu vou contar para você amanhã um pouco do que aguarda o povo de Deus. Então vem amanhã aqui. Eu quero conversar com você um pouco mais sobre a palavra de Deus. E em nome de Jesus, fazer você cada dia ficar ansioso pela volta dele. Sabem por quê? E com isso eu termino. Alguns dizem, qual é a sua religião? O governo, hoje o pastor estava comentando, o governo aqui passa como se chama essa pesquisa de porta em porta? Censo. E ele pergunta, qual a sua religião? Em 1992, 2 milhões de norte-americanos responderam, a minha religião é Seventh-day Adventist Church. Curioso que nós não temos 2 milhões de membros nos livros da igreja. Por que tanta gente disse que a religião dele era adventista do sétimo dia? O que você acha que é ser um adventista? Acreditar na volta de Jesus? Será que é isso que é ser adventista? Curioso, o demônio acredita ou não acredita na volta de Jesus? Então o demônio é um adventista? Então eu acho que ser adventista não é só acreditar na volta de Jesus. É querer a volta de Jesus. É desejar a volta de Jesus como a coisa mais preciosa da sua vida. Se você é adventista só porque você acredita na volta de Jesus, meu irmão, desculpe, o diabo também acredita. Que a Bíblia fala que os demônios creem e estremecem. Então não é só acreditar. Ser um adventista não é só acreditar num corpo doutrinário. É desejar que Jesus volte. Querer, ansiar e falar disso para todo mundo. Porque um dia vamos ver o Senhor face a face. E enquanto esse dia não volta, que Ele nos mantenha firmes na palavra dele. Em nome de Jesus. Amém.